Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física aqui do canal Educação, e a gente inicia mais uma aula de Física aqui da primeira série. Meus amores, vamos começar aqui o nosso encontro de hoje, tá? Para a gente iniciar a nossa aula, beleza? E na aula de hoje a gente vai continuar a falar sobre as mudanças de estado físico da matéria, tá? Então hoje o nosso foco é compreender um pouquinho mais sobre cada um dos estados físicos, o que eles vão ter de característica e, além disso, a gente vai falar sobre as mudanças de estado que esses estados eles podem sofrer, beleza? Então, na nossa aula de hoje de Física, mandando aquele abraço especial para a galerinha de Pajeú, que está aqui com a gente. Muito bom dia. Canto do Buriti também, dando aquele alô especial, aquele bom dia especial. São Gonçalo, Uruçuí, muito bom dia. Santa Luz, Santa Luz também está aqui com a gente. Rio Grande do Piauí também se faz presente, Ribeiro Galeota, Pajeú, Eliseu Martins e Elesbão Veloso também, Canto do Buriti e Cajueiro da Praia, tá? Cajueiro da Praia também se fazendo presente na nossa aula de hoje. É um prazer enorme estar aqui com todos vocês. Galerinha, vamos começar então a nossa aula de hoje. Vamos iniciar aqui o nosso encontro semanal de Física, tá? A nossa segunda aula da semana para o tema de mudanças de estado. Então, o tema principal do nosso encontro de hoje é mudanças de estado físico da matéria. E nós temos os seguintes objetivos. Olha só. Eu vou analisar as características de cada estado físico da matéria, identificar as principais configurações nas mudanças de estado, ou seja, identificar quais são as principais mudanças de estado, certo? E o que acontece em cada uma dessas mudanças, perfeito? Além disso, a gente vai, José William, compreender as mudanças de estado em um diagrama de fases e interpretar as curvas de aquecimento e resfriamento. É o que a gente vai associar aqui, o que relaciona entre o tempo e temperatura durante um processo de mudança de estado. Certo, galerinha de Canto do Buriti? Eu vou querer a atenção de vocês, tá? Vou querer o comprometimento de vocês e que utilizem o chat mesmo só para o que for necessário, tá? Vamos focar na nossa aula para que vocês tenham a aprendizagem, para que vocês consigam adquirir o conhecimento, que é um dos objetivos aqui do nosso canal Educação. Bom? Então, jovens, vamos continuar aqui a nossa aula. Lembrando que esses 4 são os 4 objetivos do nosso encontro de hoje, tá bom? E, galerinha de Elesbão Veloso, os meus lindos de Elesbão Veloso, já me deram aquele bom dia especial. Muito bom dia, Elesbão Veloso. E, galerinha de Elesbão Veloso, como é que estão por aí? Tá tudo bem? Um cheiro para vocês, tá bom? Um abraço. Um cheiro grande para a galerinha de Elesbão Veloso, para a galerinha de Pajeú, para a galerinha de Canto do Buriti que falaram aqui com a gente na aula. O Alencar Arsênio também está aqui conosco, José William. E para a gente começar, jovens, a gente precisa analisar as características principais de cada um dos estados físicos da matéria. Quais são os 3 principais estados? Você tem o sólido, o líquido e o gasoso. Cada estado vai ter a sua característica, seja ela macroscópica ou microscópica, tá?
Macro é aquilo que eu consigo visualizar a olho nu. E micro é aquilo que eu não consigo visualizar a olho nu, só através de um microscópio, algum aparelho que amplifique essa minha visão. Perfeito? E aí, galerinha, nós temos cada um desses estados com suas características micro e macro. Para começar, vamos começar pelo estado sólido, que possui como característica macroscópica forma e volumes bem definidos. Olha só, nesse estado eu vou ter como característica forma e volume bem definidos. Forma e volume bem definidos. Tá? Como assim, professor? Jovens, um bloquinho de gelo, uma substância no estado sólido, ela vai possuir como característica um formato bem definido e o seu volume também não se altera se eu, por acaso, porventura, venha mudar esse sólido de recipiente. Então, se eu pegar um recipiente redondo e colocar um cubo de gelo, o cubo de gelo vai continuar com a sua forma e continuar com a sua capacidade, ou seja, o seu volume, iguais ao que era antes. Se eu colocar agora em um outro recipiente, em um recipiente quadrado, o gelo ele vai continuar com a mesma forma e também com o mesmo volume de antes. Não vai ter alteração no formato e no seu volume. Isso vem em decorrência do quê, professor? Isso vem em decorrência de características microscópicas. Características macro são essas aqui de baixo. Porém, eu tenho características micro também. Quais são as características micro no estado sólido? No estado sólido, você vai ter força de atração, maior do que força de repulsão. Então, isso vai possibilitar que as moléculas elas fiquem mais presas. Porque a força que prende essas moléculas, a força de atração, também conhecida como força de coesão, são forças bem maiores, tá? Do que a de repulsão, do que as forças que afastam essas moléculas. Então, em decorrência disso, a molécula ela vai estar unida próximo da outra molécula, tá? E isso vai possibilitar a formação de um sólido com forma e volume definidos, tá? Então essa característica é bem interessante a gente analisar. Forma e volume bem definidos vêm do fato da força de atração ser maior que a força de repulsão. Beleza? Além disso, meus queridos, eu terei o quê? Eu terei outra característica que é a presença de retículo cristalino. Então, nesse estado, meus queridos, eu tenho a presença do chamado retículo cristalino. Professor, o que seria esse retículo cristalino? Como as moléculas elas vão estar unidas, elas vão estar presas uma próxima às outras, elas vão se prender, essa força de atração vai possibilitar nessas moléculas a formação de uma determinada
área entre elas. Essa determinada área entre as moléculas vai formar uma forma geométrica. E quem possibilita essa formação de um formato geométrico, de uma área geométrica, é o retículo cristalino. É a presença desse retículo cristalino. Tá? Então, toda substância que possui retículo cristalino, ela tem, entre as suas moléculas, a formação de uma área geométrica. E isso vai possibilitar a formação de uma área geométrica também quando eu olho para o cubo de gelo macroscopicamente. Então, o fato de nós termos macro, forma e volume definidos, vem principalmente dessas duas características micro, da força de atração ser maior que a força de repulsão e da presença de retículo cristalino. Tá bom? Quando eu vou para o estado líquido, no estado líquido eu já tenho volume bem definido. Por exemplo, se eu pego num recipiente redondo e coloco 200 ml de água, se eu for para um recipiente quadrado, eu vou permanecer com os mesmos 200 ml de água. A água ela não vai mudar de recipiente para recipiente a sua capacidade, o seu volume. Então, permanece o mesmo volume ocupado. Beleza? Porém, a forma, galerinha de Ribeiro, a forma do recipiente, a forma do líquido no recipiente vai mudar. Isso vem em decorrência, isso acontece pelo fato de termos, olha só, força de atração igual a força de repulsão, tá? Então, a força de atração, ela se assemelha à força de repulsão. E um outro porém é a ausência de retículo cristalino. Então, ela não tem retículo. Eu tenho ausência aí de retículo cristalino. Então, isso vai possibilitar um formato variado. O formato do líquido é variado porque a força que prende as moléculas de um líquido é bem menor, então ele pode se tornar mais maleável. A movimentação das moléculas é maior nesse estado líquido. Beleza? E isso, como eu falei, vai acabar dando um formato variado para essa substância. Quando eu vou para o estado gasoso, olha o que acontece no estado gasoso, jovens. A força de atração ela é bem menor do que a força de repulsão. A força de atração, ela é bem menor do que a força de repulsão. Tá? E aí, eu olho para o retículo cristalino e também não o encontro nesse estado. Consequência, jovens, consequência disso. Vamos lá. Consequência. No estado gasoso, macroscopicamente, eu tenho volume e forma variada.
volume e forma variáveis, tá? Então, os estados físicos da matéria, olhando para as suas características, eu vejo que no sólido eu tenho forma e volume definidos, força de atração bem maior que a força de repulsão. Quando eu vou para o líquido, eu tenho volume definido, porém a forma é variada, depende do recipiente. Isso em decorrência de uma força de atração igual a uma força de repulsão. E o terceiro e último estado, você tem um estado que apresenta volume e forma variada, dependendo do recipiente, e uma força de atração bem menor que a força de repulsão. Essa característica vai provocar na substância gasosa o seguinte: se eu pegar um gás e soltar num certo ambiente, esse gás ele vai acumular todo o ambiente. Ele não vai ter um formato que a galerinha aí de Canto do Buriti sabe dizer: olha, professor, um vapor de água tem o formato tal. Eu não sei dizer qual é o formato do vapor de água, qual é a forma dele. E esse vapor de água vai mudar o seu volume à medida que ele se expande cada vez mais. A expansibilidade dessa substância no estado gasoso é muito grande. Então, eu vou ter uma substância gasosa com maior liberdade de se expandir, o que gera um volume e um formato variado. Beleza, jovens? Galerinha, quero saber de vocês se ficou alguma dúvida. Se tem alguma dúvida até aqui. Se tem alguma pergunta, algum questionamento. E aí? Ficou algum questionamento? Pois eu vou prosseguir, certo, galerinha? Eu vou dar continuidade aqui, tá? Caso não tenha ficado nenhuma dúvida, deixa eu dar continuidade aqui para a gente falar das mudanças de estado. Quando eu falo agora das mudanças de estado, eu vou, pronto, deixa eu ver aqui, explicar aqui a questão do micro e do macro, né? Micro são características que eu não consigo ver a olho nu. Eu não consigo ver a olho nu. Como a questão do formato das moléculas. Eu vou passar aqui de telinha e eu quero que você perceba, olha a diferença entre os formatos de cada molécula. No estado sólido, no estado gasoso e no estado líquido. Quero que você analise o formato de cada uma das moléculas em cada um dos estados. Veja só, no estado sólido, Canto do Buriti, as moléculas elas estão bem unidas e se você unir bem essas moléculas, eu tenho um formato geométrico. Olha só, vai criar entre essas moléculas, vai criar uma areazinha geométrica. Olha só que bonitinho. Você tem a criação de uma forma geométrica entre elas, né? Então, todas elas vão se alinhar de forma que vão gerar um formato geométrico. Então, essa característica é micro. Essa característica, olhando para um cubo de gelo, eu não consigo ver. Ela é uma característica micro. E essa característica, ela é justificada
pelo fato da força de atração ser maior que a força de repulsão no sólido e a presença do retículo cristalino. Eu tenho presença de retículo cristalino, ou seja, eu tenho a presença de uma característica que é a de formação de figuras geométricas entre as moléculas. Como assim, professor? Olha só, essas moléculas, ao se unirem, elas estão formando vários quadradinhos entre elas. Se eu pegar de 4 em 4 moléculas, elas vão formar entre elas vários quadradinhos. Você tem aí a presença do quê? De figuras geométricas entre as ligações das moléculas. Quem possibilita isso? O retículo cristalino. A presença de retículo cristalino possibilita formar áreas geométricas entre as moléculas. Lá no estado sólido, eu tenho essas duas características micro. As características macro são aquelas que eu consigo ver a olho nu. A olho nu eu consigo ver que o sólido ele tem uma forma e um volume definidos. Eu sei dizer qual é o formato de um cubo de gelo. Eu sei dizer qual é o volume do cubo de gelo. Se tem 100 ml, se tem 150 ml, se tem 200 ml. Tá? No estado líquido, a força de atração ela é igual à força de repulsão, característica micro. Eu não consigo ver a olho nu a aproximação ou o distanciamento das moléculas. Então, por isso que é uma característica micro. E eu também não tenho a presença de retículo cristalino. Também é uma característica micro, porque eu só consigo ver que não forma um formato geométrico entre as moléculas. Olha só, deixa eu ligar aqui as moléculazinhas aqui, ó. Não forma um formato geométrico perfeito entre as moléculas. Por quê? Porque não tem retículo cristalino entre elas, entre essas moléculas. Nesse estado eu não tenho a presença de retículo cristalino. Então, a consequência disso é as moléculas elas ficarem mais soltas, mais dispersas no material. E isso também vem lá da característica da força de atração ser igual à de repulsão. Então, a questão do maleável no estado líquido vem daí, vem dessa característica. Por isso que, quando eu olho para o líquido nas características macro, o que acontece no macro? Quais são as características macroscópicas, a olho nu, de uma substância no estado líquido? Volume definido, mas forma não. Eu sei que eu coloquei num copo com água 200 ml de água. Mas se eu colocar agora num copo de formato diferente do primeiro, o primeiro era redondo. Se eu pegar agora e colocar num copo quadrado, a água vai mudar de formato. Antes ela tinha um formato redondo porque o copo era redondo. Se eu colocar num copo quadrado, a água vai ficar no formatozinho quadrado. Essa característica eu já consigo ver, né, Eric? O Eric lá de Redenção está dizendo, está falando a participação dele aqui, está mandando o alô dele aqui. E Eric,
você consegue visualizar essa característica micro. Quer dizer, macro. Tá? E o estado gasoso, galerinha de Canto do Buriti? O estado gasoso, eu tenho as seguintes características micro, que eu não consigo ver. Força de atração. Força de atração é bem menor do que a força de repulsão. Isso vai me dar mais liberdade para as moléculas. Além disso, não há retículo cristalino que dê um formato geométrico para essas moléculas. Então, Eric, olha só, lá no estado gasoso, eu tenho moléculas mais separadas devido a uma força de repulsão maior. E se eu tentar ligar essas moléculas, elas não vão produzir um formato geométrico perfeito. Elas não vão conseguir produzir um formato geométrico perfeito, devido à ausência do retículo cristalino. Microscopicamente, eu não consigo ver as moléculas do gás assim, né? Eu não consigo ver macroscopicamente, a olho nu, eu não consigo perceber que as moléculas estão assim. Somente microscopicamente. Mas macroscopicamente, o que eu consigo ver? O que eu consigo perceber a olho nu? Eu consigo perceber a olho nu que o volume e a forma do gás dependem do recipiente. Então, microscopicamente, que é o que eu não consigo ver a olho nu, a força que repele as moléculas é bem maior do que a força que a atrai. E o formato geométrico das moléculas é imperfeito, devido à ausência de retículo cristalino. Mas macroscopicamente eu consigo ver a olho nu que o volume depende do recipiente. Se eu colocar um gás num recipiente redondo, o gás vai ficar no formato redondo. Se eu colocar um gás no recipiente quadrado, ele vai ficar no formato quadrado. E o volume também muda. De que forma? Se abrir esse recipiente, o gás ele vai sair do recipiente e vai se expandir até onde ele conseguir. Então, o volume é variado. Eu não sei dizer, Luan, se eu tenho aqui 500 ml de um gás. Eu não sei dizer. Porque o gás ele está em constante expansão. Enquanto ele conseguir se expandir, enquanto não houver paredes para bloquear essa expansão dele, ele consegue se expandir. Beleza? Show de bola? Grande Luan, que está aí assistindo a nossa aula diretamente de Santa Luz. Jovens, conseguiram compreender agora essa relação do macro com o micro? Micro é aquilo que eu não consigo ver a olho nu. Já o macro eu já consigo observar. Só olhando para a substância eu já consigo perceber. Pronto. E agora, galerinha, nessa tela, a gente vai trabalhar com as mudanças que as substâncias podem sofrer. Eu posso ter mudanças endotérmicas e mudanças exotérmicas. Vocês veem lá na química, né? Endo vem do quê? O que significa a palavrinha endotérmica? Endo
refere-se à entrada, a acúmulo. Térmica vem de calor, de temperatura. Então, reações, transformações endotérmicas são transformações que a substância ela ganha calor. São essas que eu estou representando de vermelhinho, tá? Porém, existem também as transformações exotérmicas. Exo, você tem a saída, viu, Alencar? Você tem a saída de quê? De calor. Você está perdendo energia térmica. Então, exo, você lembra de saída. Certo? Exo, você lembra de saída. Professor, quais são os processos endo que a gente vai estudar? São os de vermelhinho. Fusão, vaporização e a sublimação. São esses três processos que são os processos endo, que eu tenho o acúmulo de calor. Porém, também existem os processos de liquefação, solidificação e ressublimação, que esses três de azulzinho são processos exotérmicos. Eu tenho perda de calor, tá? Vamos estudar cada um deles. Vamos lá. Vamos observar o que acontece do sólido para o líquido, que é a fusão. Do sólido para o líquido, nós temos o primeiro processo, que é o processo de fusão. É um processo endotérmico. Por que é um processo endotérmico, professor? Porque nós temos a entrada, o ganho de energia, o ganho de calor. Esse processo é um processo que acontece a mudança do estado sólido para o estado líquido, da água ou de qualquer substância, porque a água é a mais comum, né, para a gente trabalhar. Então, nesse processo, eu consigo observar a mudança do estado sólido para o estado líquido. E essa mudança, ela é decorrente de um aquecimento. Por isso que é um processo endotérmico. Todo processo que é endotérmico, a substância ela sofre um aquecimento, ela ganha quantidade de calor até que você chegue no ponto de mudança de estado. E aí a substância altera o seu estado. Então, observe aqui na curva de aquecimento aqui embaixo, no gráficozinho. O que está acontecendo? A substância estava no estado sólido. Ela, por exemplo, vamos imaginar que seja água. Eu tenho água, por exemplo, a menos 5 graus Celsius. Essa água aqueceu até chegar a 0 graus Celsius. No ponto que ela chega a 0 graus Celsius, eu inicio o processo de fusão. Então, ela muda do estado sólido
para o estado líquido durante esse processo de fusão. Quando toda a água se transformou, toda a água sólida se transformou em água líquida, aí você pode ter o aquecimento novamente. Vamos supor que agora ela está a mais 5 graus Celsius. Então, só depois que toda a substância altera de estado é que eu posso ter um aquecimento novamente. Durante a mudança de estado, a substância não sofre aquecimento, porque ela está no ponto de fusão. O que é o ponto de fusão? É a temperatura para que haja essa mudança de estado, para que o sólido passe a ser líquido. É o ponto de fusão. Toda temperatura tem, todo estado tem essa temperatura. Toda mudança de estado tem essa temperatura. Como nós estamos falando da fusão, então nós estamos pegando a temperatura de fusão. A água vai ter a temperatura de fusão dela. O ferro vai ter a temperatura de fusão dele. O cobre vai ter a temperatura de fusão dele. O álcool vai ter a temperatura de fusão dele. Então, toda substância vai ter esse ponto de fusão. Vai ter essa temperatura da passagem do sólido para o líquido. Tá? No caso da água, é 0 graus Celsius. Certo, jovens? Conseguiram compreender esse processo de mudança de estado do sólido para o líquido, chamado de fusão? Vamos agora estudar o processo oposto. O processo chamado de solidificação. Solidificação é um processo exotérmico. É um processo exotérmico. É um processo em que há a mudança do estado líquido para o estado sólido através do que, professor? Através do resfriamento. A substância, ela perde calor e, consequentemente, ela perde temperatura, até que sofra uma mudança de estado. Então, vamos imaginar, por exemplo, que eu tenha água, olha só, eu tenho a água a mais 5 graus Celsius. Ela está a 5 graus Celsius positivo. A água ela começa a perder calor. Eu coloco essa água lá na geladeira, essa água que está quente, ela começa a perder calor para a geladeira que está fria. Vai chegar um momento que essa água que está no estado líquido, ela inicia um processo de líquido para sólido. Esse processo de transformação do líquido para o sólido, nós chamamos de solidificação. Beleza? Solidificação.
Durante esse processo, não há alteração de temperatura. A água chegou a 0 graus Celsius, ela fica a 0 graus Celsius até que todo o processo de solidificação tenha acabado. Nós chamamos esse processo popularmente de congelamento, né? E aí, galerinha, depois que toda a água líquida se transforma em sólido, aí sim ela pode, olha só, resfriar novamente. Aí ela volta para o menos 5 graus Celsius. Congelou aí. Congelou. Então, só depois que toda a água líquida tenha se transformado em sólida, nós temos o processo de solidificação finalizando e a substância pode resfriar mais ainda. Esse ponto em que a substância ela vira sólido, a substância líquida vira sólida, é a temperatura de solidificação ou ponto de solidificação. Essa temperatura, como eu falei, é a temperatura que a substância passa do estado líquido para o estado sólido. No caso da água, isso acontece a 0 graus Celsius. Então, toda vez que a curva você percebe que há uma diminuição de temperatura no gráfico, é um processo exotérmico. Toda vez que você percebe que há um aumento de temperatura no gráfico, é um processo endotérmico. E toda vez que o gráfico ele fica constante, é porque ali está havendo uma mudança de estado. Você está diante de uma mudança de estado. Beleza? Show de bola? Jovens, podemos passar para o próximo processo? Tudo ok até aqui? Nós trabalhamos com fusão e solidificação até agora. Nós estávamos trabalhando as mudanças entre sólido e líquido. Vamos agora para as mudanças de líquido e gasoso. São os processos de vaporização e liquefação. Tá? Então, passando aqui, nós temos novamente um processo endotérmico. Processo de vaporização. Novamente, eu me deparo com um processo endotérmico. Perfeito. Professor, esse processo, o que acontece nele? Num processo endotérmico, você tem a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Mediante o que, professor? Devido o quê? Devido a um aquecimento do material. Tá? Então, o material ele sofre um aquecimento, inicia o processo de mudança de estado com uma temperatura constante, e aí depois que todo o estado muda do líquido para o gasoso, você tem novamente esse aquecimento. É o que está acontecendo aqui na curvazinha abaixo, né? Eu tenho uma substância no estado líquido. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho água no estado líquido a 50 graus Celsius.
essa água, ela sofre um aquecimento, a curvazinha sobe, olha só, a curvazinha está subindo. Eu inicio o processo de ebulição. O que é o processo de ebulição? É uma das maneiras de você vaporizar. Tá? É uma das maneiras de você vaporizar. É a transformação do líquido para vapor. Também leva esse nome de ebulição. A gente vai já falar sobre ele. E iniciei o processo de vaporização, a substância saindo do líquido, indo para vapor, a substância saindo do líquido se transformando em vapor, iniciei esse processo. E isso, para a água, acontece a 100 graus Celsius. Essa transformação do líquido para o vapor, para o gasoso, acontece a 100 graus Celsius para a água. Perceba que até que toda a água líquida se transforme em água no estado gasoso, a temperatura permanece a de 100 graus Celsius. A temperatura vai permanecer a mesma. Só vai alterar depois que toda a água líquida tenha se transformado em água no estado gasoso. Por exemplo, a 120 graus Celsius, isso já tem acontecido totalmente. Tá bom? Então, perceba o seguinte. Eu tive primeiro um aquecimento que fez com que esse líquido ele entrasse no processo de vaporização. Chegando no ponto de ebulição ou ponto de vapor, a substância não altera mais a sua temperatura, a não ser que todo o processo de mudança de estado já tenha acontecido. Bem, aí nesse ponto, exatamente nesse ponto, nós vamos ter o chamado calor latente, né? Que a gente estava estudando antes. E, galerinha, depois que toda a substância tenha entrado no estado gasoso, ela volta a sofrer um aquecimento. Certo? Então não há nada de novo nesse processo. Não há nada de novo. Vocês já estudaram isso na química, eu tenho certeza. Tá? E esse processo, por ser um processo endotérmico, é um processo que acontece mediante o aquecimento do material. Bom? Professor, o senhor falou que existe mais de um tipo de vaporização? Sim. Existe mais de uma forma da vaporização acontecer. A vaporização ela pode acontecer de forma lenta, pode acontecer de forma rápida e pode acontecer de forma instantânea. Então você vai ter a evaporação, que é a transformação da substância do estado líquido para o estado gasoso por meio de uma velocidade bem baixa, ou seja, de uma forma bem lenta. E durante esse processo você não tem o aparecimento de bolhas ou a agitação do líquido. Um exemplo, quando você coloca uma roupa para secar no varal. Ao colocar uma roupa para secar no varal, você não tem a agitação do líquido
nem a produção de bolhas durante o processo de transição de fase, durante o processo de mudança de estado. Ok? Já na ebulição, você já tem esse processo acontecendo de forma mais rápida. Mais rápida que a evaporação. Tá? Então aqui você só aumenta a temperatura. Beleza? Só aumenta a temperatura. Perdão, só aumenta a rapidez do processo. A temperatura é a de 100 graus Celsius para a água, né? A temperatura tem que ser a mesma. Então você só aumenta a rapidez do acontecimento do processo. Esse processo ele é perceptível porque durante o acontecimento do processo de ebulição, a substância ela muda de fase e no processo de mudança de fase você tem o aparecimento de bolhas e a agitação do líquido. Como o caso de você colocar uma água para aquecer no fogão e depois que você deixa um tempo essa água aquecendo, ela começa a borbulhar e começa a aparecer um movimento mais agitado do líquido, né? Então ali a água está em processo de ebulição, iniciou o processo de ebulição. E para finalizar, você tem a calefação. A calefação é o último processo. A última forma de vaporizar um líquido. Como é que seria a vaporização, professor? Acontecendo por meio da calefação. Uma forma muito rápida, abrupta, instantânea. Você deixa cair uma gota d'água numa superfície quente de uma frigideira. A frigideira está quente, já está ali no fogão e você deixa cair uma gotinha de água nessa superfície quente. Professor, o que vai acontecer? Você vai ter só o processo de vaporização acontecendo de forma instantânea e ainda segue aquele barulhinho da vaporização, né? Que é o processo acontecendo instantaneamente. Naquele momento que você ouviu esse barulho, a água líquida já se transformou em vapor de água. É um processo muito rápido, quase que instantâneo. Certo, Fabrício? Muito boa tarde. Prazer tê-lo aqui acompanhando a nossa aula. Qualquer dúvida, pode mandar aqui sua pergunta. Estamos aqui, tá bom? Bom, galerinha, dando continuidade, nós temos agora um processo oposto à vaporização. Dando uma olhada aqui lá, naquele resuminho nosso, você tem agora a liquefação ou a condensação. É um processo exotérmico. É um processo de perda de calor. Exotérmico. Esse processo, ele é o oposto da vaporização. O que acontecia na vaporização, professor? Na vaporização, eu tinha o líquido se transformando em gás.
Agora eu tenho o gás se transformando em líquido. Através do que, professor? Através do resfriamento. Durante o processo de condensação, você não tem a mudança da temperatura, como todo e qualquer processo de mudança de estado. Vamos imaginar aqui que eu tenha vapor de água a 120 graus Celsius. Essa água está sofrendo um resfriamento, mas ainda não chegou no processo de condensação. Quando a água chega a 100 graus Celsius, a água no estado de vapor, quando o vapor de água chega a 100 graus Celsius, ele muda do estado gasoso para o estado líquido. Ele entra no processo de condensação. Entrou no processo de condensação, a temperatura continua 100 graus Celsius, mas passou do estado de condensação, ou seja, todo o gás se transformou em líquido, a substância volta a resfriar. Esse processo ele é bem comum quando nós estamos colocando uma água bem gelada num copo de alumínio, por exemplo, e você percebe que o copo ele fica suado, né? Ali é o vapor de água do ambiente ao redor do copo colidindo com a superfície fria do copo de alumínio. Então, aquelas gotículas vão representar que o vapor de água simplesmente passou do estado gasoso para o estado líquido. E o último processo é o processo de sublimação, que ele pode ser um processo exo e pode ser um processo endotérmico. Por quê, professor? Porque a sublimação é a passagem do estado sólido diretamente para o estado gasoso, ou o contrário, ou vice-versa. Esse processo é o que acontece, por exemplo, com a naftalina. Quando você tem uma grande pressão naquela substância, a substância ela acaba passando diretamente do estado sólido para o estado gasoso, ou vice-versa. No caso da naftalina, ela está no estado gasoso, está no estado sólido e pouco a pouco ela vai passando para o estado gasoso. Beleza? Então, esses processos eles podem acontecer, jovens, no nosso dia a dia, muito presente no nosso cotidiano. Esses processos eles se encontram e a gente vai ficando por aqui, tá bom? Nos nossos próximos encontros a gente volta a falar sobre esses temas, tá? E a gente trabalha todos esses processos, todas essas transições de fase através de questões. Encontro vocês no nosso próximo encontro, jovens. Até lá. Tchau, tchau.